Olá, pessoa! Seja bem-vindo para mais uma aula de irrigação e drenagem. Eu sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós estávamos falando sobre a primeira parte, sobre como fazer o manejo adequado para o sistema de irrigação localizada. Vamos ver se hoje a gente consegue encerrar na parte 2. Mas eu vou voltar só o exercício que a gente fez na parte 1, bem lá no finalzinho. Eu vou voltar e vou corrigir um erro meu. Um aluno meu me chamou a atenção, então eu agradeço por essa observação, vou aproveitar esse vídeo e vou fazer a correção. Então, o que estávamos conversando sobre a aula passada, eu estava tentando resolver esse exercício e no fim eu acabei fazendo corretamente, mas erradamente. Vamos ver. Eu vou corrigir porque teve uma parte do vídeo anterior que logo em seguida, para achar o meu KC, eu coloquei a unidade do meu ETO. E isso está errado, pessoal. Então, para corrigir o que foi feito, nós fizemos o quê? Para vocês acharem o ETO, para achar o ETC lock, a gente precisa do quê? Do ETC vezes o KL. Mas o que é o nosso ETC? O nosso ETC é o ETO, que é a evapotranspiração de referência, vezes a sua fase, o seu KC, da sua cultura. Quando eu fiz o exercício anterior, eu acabei colocando o ETO dentro dessa fórmula que está aqui, e ela está errada. Então, para corrigir o que nós vamos fazer o quê? Vamos refazer o exercício, vamos refazer o exercício, e eu vou corrigir o meu erro que estava bem ali, que é o quê? Nós estamos falando sobre uma faixa molhada. Essa minha faixa molhada, para achar o ETL, para achar aqui o ETL, o KL, eu preciso saber o quê? Se eu vou usar um PAN ou se eu vou usar um PAS. Isso para mim aqui, eu preciso saber qual que eu vou usar. Através de Bernardo et al. 2008, foi de lá que eu tirei essa referência, eles fazem o quê? Uma referência de que eu preciso usar qual teve a maior demanda, qual teve a maior porcentagem de área sombreada ou área molhada. Quando a gente faz o PAN, porque eu não vou fazer o PAS. O PAS, ele já está bem aqui. Só que o PAN a gente não tem. Então, o PAN a gente precisa achar. Ele fala bem aqui embaixo que é 0,90. 0,90 é uma faixa molhada. Então, eu vou colocar aqui 0,90 metros. Lembrando que a gente tem que usar o espaçamento entre as linhas laterais e não entre as linhas de emissores ou entre as plantas. Por quê? Porque bem aqui eu já tenho a faixa molhada de 0,75, eu preciso saber entre elas. Então, aqui vai ser 3,8 metros, isso corta com isso. Nós vamos ter o quê? 0,90 dividido por 3,8. Nós vamos ter o quê? Então, um PAN de 23,68%. Até aqui, na aula passada, a gente fez corretamente, não está nada de errado até aqui. Até o KL, eu expliquei para vocês que existem duas formas de ser feito, ou vocês colocam, o maior vai ser esse daqui, porque o menor foi o PAN, então eu vou colocar, eu posso usar esta fórmula aqui e colocar 50% dentro da raiz, ou lembra da aula passada que eu podia colocar 0,50 e retira esse número aqui? Ou poderia ser assim também. Até aqui tá tranquilo, nós não precisamos corrigir isso. O que nós erramos realmente foi daqui para baixo. Então, o nosso KL aqui ficou de raiz, raiz 0,50, nós conseguimos achar, então, 0,7071. Então, esse aqui era o nosso KL, é o que vai corrigir a nossa evapotranspiração da cultura, da localizada. Então, depois desse ponto aqui, eu preciso fazer o quê? O meu ETC. Eu vou mudar aqui de cor, porque a gente já está... E eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu ETC aqui embaixo. Vou corrigir o meu erro da aula passada, colocando ETC
LOC, que vai ser o quê? O meu ETC nada mais é que a minha evapotranspiração de referência, vezes o meu KC, vezes o meu KL. Viu aqui, olha, a gente acabou de falar sobre isso, tá bem aqui. Esse aqui seria o seu ETC. Então, eu vou colocar ETC LOC, meu ETO foi de 5,0, meu KC é de 0,9 e o meu KL é de 0,7071. Então, o meu ETC LOC vai ser de 5 vezes 0,9 vezes 0,7071, que será então de, ninguém aqui, 3,18 milímetros. Então, essa aqui seria a nossa resposta final correta, tá? Desculpa pelo exercício anterior, mas agora corrigindo já o meu erro, isso aqui seria a nossa parte conferida e está correta daqui para cá, tá? Agora vamos para a parte 2. Para a gente executar a nossa lâmina de irrigação, nós precisamos achar o nosso IRN. O nosso IRN ainda continua sendo a nossa irrigação real necessária, aquela que a gente aprendeu lá na irrigação por aspersão, aquele detalhe, aquela explicação, o que era capacidade de campo, o que era ponto de murcha, o que é zona radicular, o que é o F, o que é a densidade aparente, tudo aquilo que eu expliquei para vocês lá atrás, o pessoal traz para cá. Pega aquelas informações, aqueles que não viram o vídeo anterior, aconselho ir lá buscar nas aulas de irrigação por aspersão, nossas primeiras aulas, mas só para lembrar, só para recapitular, lembra que nossa capacidade de campo, ela estava relacionada com a quantidade de água que era retida no solo. E aí, depois disso, tinha que, vamos dizer assim, depois que o excesso tenha sido drenado, que tenha sido passado, aquela taxa de movimentação de água de um ponto para o outro, ela tenha cessado, ela tenha acabado, isso é nossa capacidade de campo. Lembra que eu expliquei para vocês com um exemplo lá? E o ponto de murcha? Nosso ponto de murcha, vamos dizer assim, eu quero... qual que é o meu problema com o ponto de murcha? Mesmo que eu tenta reumedecer esse solo meu, a minha planta não vai voltar. Esse é meu ponto de murcha permanente. É quando a minha planta já não mais absorve a água, é aquela que ela é incapaz de recuperar a turgescência. Não sei se vocês lembram, quando eu falei para vocês, tem capaz de ponto de murcha, que é aquela temporária, que a gente acaba acontecendo em algumas culturas, vamos dizer assim, igual o nosso Finho, esse bem Finho aqui, ó, olha só. Esse F de vocês. Lembra que era nosso fator de disponibilidade de água no solo, que estava relacionado à cultura? Então, ele está relacionado à cultura por quê? Aos fatores biológicos. Uma cultura não pode se comparar um alface com uma cana. Primeiro porque elas são culturas diferentes, têm profundidade diferentes. Não podemos comparar, por exemplo, folhosas com grãos. Nós temos que comparar, por exemplo, temos que saber qual é o clima que ela vai estar, em que região que ela vai estar, isso também influencia muito. Então, esse F é aquele fator de disponibilidade de água, mas se a planta é muito sensível ou pouco sensível. Por exemplo, se estiver falando como se fosse o alface. O alface tem uma parte aérea e ela tem o seu sistema radicular, ela é pequena e é muito mais superficial. Então, quando a gente compara a cana, nós temos a parte aérea grande, mas proporcional ao sistema radicular também. E aí o que acontece? Quando a gente também compara o alface com a cana, nós consumimos a folha, então a parte consumida como as folhosas, elas tendem a ser um pouco mais sensíveis. Então, lembra que eu falei para vocês que existe uma tabela que vocês podem procurar, que vocês podem identificar isso? Então, é o nosso F. Então, nós temos a capacidade de campo, ponto de murcha, a nossa densidade, lembra que é aparente, mas ela pode ser qualquer uma, que é a densidade global, que é a geral, qualquer uma delas sendo a densidade. Então, bem aqui embaixo existem as legendas que vocês podem olhar. Eu tenho a legenda aqui, olha, para o IRN, que é dado em milímetros, o ponto de murcha, que é dado em peso, gramas por centímetro cúbico. Professora, mas isso aqui foi quilogramas por metro cúbico. Vocês podem transformar.
Não é? Se ela está em quilograma, é só dividir por 1000. Mas se vocês estiverem aqui, vocês também podem transformar o quê? Vocês podem usar essas unidades aqui. Todas elas, você pode transformar. Existe um outro jeito também que vocês podem usar. Isso aqui não é um padrão, não é fixo. Existe um IRN variável de fórmulas, depende da sua literatura que você está usando como referência. Mas a nossa aqui, para a gente, nós vamos usar então que essa fórmula do jeito que está, precisa estar em peso, capacidade de campo, e densidade tem que estar em gramas por centímetro cúbico. Consequentemente, a sua profundidade também tem que estar em centímetros também. E aí o seu F ele é adimensional e nós temos agora a nossa pequena correção da nossa evapotranspiração, que seria vamos dizer assim, corrigir o seu IRN e transformar ele em localizada, que seria a utilização da sua porcentagem de área molhada. Então, o que eu vou fazer? Ela está aqui dividida por 100, mas se vocês usarem o PAN em decimal, não se divide por 100. Mas se vocês estiverem usando 50%, divide por 100. Então, o valor aqui é decimal. Os únicos que vão em porcentagem é a capacidade de campo em ponto de murcha permanente e divide por 10. O PAN, ela é em porcentagem, mas lembrando que vocês têm que dividir ela por 100. Se vocês usarem ela em decimal, pessoal, retira esse 100. Eu estou só dividindo por 100 para transformar a porcentagem em decimal. E aí que você tem? Bem aqui, você tem um FW. Esse FW, ela está correlacionada, lembra que tinha assim, PAN, que era o PAM, e que tinha o PW? Não era? PAM, PW. Então, esse FW nada mais é que o fator, a fração dessa área que está molhada. Então, vamos dizer assim, essa fração dessa minha área molhada, ela está relacionada com o crescimento das suas raízes também. Claro, com um ambiente favorável, aquele bulbo molhado, vamos dizer assim, a raiz vai crescer conforme o bulbo, a umidade do solo estiver favorecendo isso. Então, essa fração, essa porcentagem de área molhada, é o que vai proporcionar também o seu crescimento. Então, esse é nosso FW. E nós temos também uma correlaçãozinha aqui, olha só, nós podemos também falar que nós temos, você lembra que eu falei para vocês que existem algumas tabelas, alguns números, algumas coisas na literatura que nos ajudam a fazer algumas contas? Caso esse valor aqui, ela seja impossível de ser calculado naquele momento, para aquela situação, para aquela propriedade, sem esporádico, tipo assim, bem esporádico, assim, vocês podem usar a relação para a maioria dos casos, para uma fração de 0,3 entre o FW e 0,6. Mas isso aqui é quando você não tiver condições nenhuma de fazer essa correlaçãozinha que está aqui. Aí vocês fazem o quê? Essa daqui. Mas, lembrando que se existe como você calcular, existe como você fazer, use essa daqui, tá? Vai ficar muito mais próximo da sua realidade do que vocês usarem valores aproximados, estimando o valor de FW, que seria a sua fração da sua área molhada. E aí nós temos o quê? Essa tabela, eu só busquei mesmo a profundidade efetiva do sistema radicular, como eu já mostrei isso lá na aspersão, estou mostrando aqui para vocês que todas elas vocês podem encontrar isso em tabela, em literatura, em artigo, vocês podem encontrar em apostilas Então, na internet, em biblioteca virtual, tá cheio de livros que vocês podem fazer uso, para vocês trabalharem nos projetos, para vocês trabalharem com os exercícios. Então, isso aqui é só um exemplo de tabela para vocês. E que nós temos aqui, quando nós estamos fazendo nossa irrigação real necessária, ela é o quanto a sua planta realmente necessita. Mas lembra também que quando eu estou trabalhando com o sistema de irrigação, nós temos uma eficiência de aplicação de água. Então, quando eu quero fazer, então, o mais próximo da minha realidade, trabalhamos, então, com o ITN-LOC, que seria transformar o seu IRN através do seu sistema. Na maioria dos casos, a maioria dos seus sistemas, se você estiver trabalhando
o goteja trabalha muito próximo de 90% a 100%. Tem muitos deles que estão em autocompensante, que estão fabricando, eles estão muito próximos de 100%. Mas para fazer aquela correção, vamos imaginar que você tem um emissor e ele não é de 90% nem de 100%, então vocês precisam corrigir. É a mesma correção que vocês fizeram na aula passada, naqueles exercícios passados que vocês fizeram comigo em aspersão. Aqui nós também corrigimos da mesma maneira que usamos para aspersão. Então, na irrigação localizada, tem muitas poucas perdas, o coeficiente de variação também a uniformidade é muito pouca, a coeficiente, mas eles ficam entre 85% e 95%. Mas lembrando que isso aqui é uma referência antiga que eu peguei e hoje nós temos a localizada com até 99% de eficiência. Então depende do seu equipamento, depende de como você está usando e aí você coloca. Se o seu sistema de irrigação ele for tão próximo de 100% e ele estiver trabalhando, vamos ali, com 98%, 99%, a correção será muito pouca, muito mínima. Talvez não há nem necessidade de vocês fazerem essa correção do ITN, mas lembrando que vocês, quanto mais próximo da realidade vocês trabalharem, mais eficiente será. E aí o que vocês têm? O turno de rega máximo recomendado tem duas situações. Quando você está trabalhando no turno de rega, que vocês fazem ele diariamente, a cada 1, 2, 3 dias, depende da sua cultura, porque nós estamos falando de diversas culturas que podem ser usadas com o sistema de localizada. Não necessariamente precisamos trabalhar com uma alta frequência, tipo assim, dentro de um dia eu vou irrigar 2 vezes ao dia, nós temos situações diferentes, então nós precisamos trabalhar com situações diferentes. Então seria nosso turno de rega recomendado em dias, daqui 2, 3 dias, turno de rega. Então eu vou usar o IRN LOC, dividido pela minha evapotranspiração LOC, que é tudo minha localizada. Vocês fizeram o IRN ali atrás comigo, vocês fizeram também comigo a evapotranspiração da cultura também localizada, então aqui fica fácil. Mas quando as suas irrigações são diárias e se tem são diárias, vamos dizer assim, todos os dias ou 2 vezes no dia e elas acabam ser muito frequente, vocês acabam usando o turno de rega de baixo e vocês acabam usando sempre a evapotranspiração, mas sempre trabalhando com o real, o mais próximo possível que vocês têm ali da sua região, daquele dia, daquela evapotranspiração que aconteceu e da sua cultura, tá? Vamos partir para um exercício. Aqui o espaço está muito pequenininho, então eu vou para a lousa e a gente resolve ali rapidinho. E aí, voltamos, deixa eu te falar. Como aconteceu aquele caso, aquele exercício anterior que eu acabei errando, desculpa. Caso também eu erre alguma coisa, coloque nas observações, nos comentários que eu vou aceitar e prometo tentar corrigir e ver onde eu errei. Errar é humano, tá, pessoal? E vamos fazer esse exercício. Coloquei de novo o xizinho aqui, vou tentar evitar essa zona de perigo aqui, tá? Nós temos o quê? Nós temos uma umidade do meu solo em capacidade de campo de... o meu C aqui, ele está a 25%. Eu estou falando que eu tenho uma umidade do meu solo em ponto de murcha permanente. No enunciado não tá, pessoal? Mas ele está em ponto de... em peso, tá? E eu tô falando que tá ali, olha, 18%. Então aqui o meu P, meu ponto de murcha permanente, está de 18%. E eu tô falando para vocês que existe uma massa específica do solo. Massa específica, densidade, massa específica. Então, a minha densidade aqui, pessoal, olha, eu tô falando que está a 1.300 quilogramas por metro cúbico. Nossa, professora, sério que você colocou quilogramas por metro cúbico? Sim, tem problema nenhum não, que é igual a 1,3 gramas por centímetros cúbicos. Nossa, professor, mas e aí, você fez tão rapidão, como você fez isso? Pessoal, daqui para cá, eu dividi por 1000. Fácil até agora. E aí, o que vocês têm? Uma profundidade do meu sistema radicular, que foi de 0,60, então o meu Z aqui foi de 0,60 metro.
Mas aí você vai falar assim, professora, você não falou que tem 100 centímetros? Sim, tem 100 centímetros. Então, aqui, ó, o seu Z vai ser 60 centímetros. Aí ferrou, hein? Como que você fez isso? Daquelas mesmas formas que vocês sabem transformação. Mas eu vou colocar aqui só para ver se vocês ainda lembram. Daqui para cá, pessoal, eu tenho que dividir. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Eu tenho uma área molhada do meu aspersor de 52%. Então, o meu PAN aqui, ele é de 52%. E o meu fator de disponibilidade de água no solo é aquele F de vocês, minúsculo lá em cima. Meu F aqui vai ser de 0,50. E eu tenho uma evapotranspiração de referência, então meu ETO está bem aqui, de 5,2 milímetros. E vocês têm bem ali o coeficiente da cultura. Se eu faço isso aqui, ó, meu coeficiente da cultura tem 0,9. Se eu pego isso daqui, multiplico, eu vou ter esse vezes esse, eu tenho meu ETC. Então, meu ETC multiplicado aqui, olha só, 5,2 vezes 0,9, meu ETC vai ser de 4,68 milímetros. Os professores já fez rapidão assim, claro, vai que eu esqueço e erro de novo, né? Não queremos errar. E aí nós temos então o ETC, que também está aqui. Nós temos espaçamento entre linhas e entre plantas. Então eu tenho entre plantas. Então ele não falou que o espaçamento entre os meus emissores está aqui. Bem provável que os meus emissores estão dispostos nos campos, no campo correlacionado ao espaçamento entre as linhas e entre as plantas. Então nós temos aqui que o nosso E1 vezes nosso E2, então ele falou que entre plantas está 7. E nós falamos que entre linhas está 6. Outro detalhe que ele falou, diâmetro da copa de projeção. Então, já quer saber, como a gente só tem aqui, nós temos aqui duas informações. Ele falou o quê? Que nós temos o PAN, mas está faltando o PAS, porque qual que eu vou usar? PAN ou PAS? Eu preciso saber qual dos dois, então está faltando o PAS. Para isso, ele disse que existe um diâmetro de uma copa de 5 metros. Então, PAS, daqui a pouco eu já te acho. E ele disse que tem uma eficiência de 98%. Então, nós estamos muito próximos de 100%. Mas ele está pedindo o ITN. Então, nós vamos corrigir o que nós achamos do IRN. Para isso, para saber o PAS, vamos fazer aqui? Eu preciso, para fazer o PAS, olha só. Eu preciso saber. Ele disse que é um diâmetro de uma copa, né? O seu PAS, então, vai ser o quê? Π vezes, é um diâmetro de 5 ao quadrado, vou dividir por 4. Como eu estou falando de uma área, em cima, embaixo também tem que ser uma área. Se fosse uma faixa, lembra, pessoal, que tinha que ser metro? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir aqui agora, pessoal, pela multiplicação do meu espaçamento aqui em cima. Então, vai ser 7 vezes 6. Então, eu vou ter um PAS de... Já tá aparecendo aí, né? Tá. Meu PAS vai ser de quanto? Vamos fazer as contas? Então, eu tenho 5 ao quadrado, que eu vou multiplicar o meu π, vou dividir por 4 e vou dividir pelo espaçamento. Então, eu vou ter aqui, olha só, 0,47, que é igual a 47%. Vamos ver, então, agora? Deixa eu ver. Eu tenho um PAS de 52 e tenho um PAN de 52 e tenho um PAS de 47. Então, o valor que eu vou usar aqui para achar o meu KL será 0,1, vou colocar aqui 52%. Então, meu KL, ele vai ter um valor de
0,7211. Esse é o meu KL. Pessoal, e se eu multiplico, ainda consigo fazer bem aqui no cantinho? Se eu fizer o quê? Se eu multiplicar o KL e o ETC, eu consigo achar o meu ETC log. E ele vai ser de quanto? Se eu multiplico 4,68 vezes 0,7211, eu vou ter 3,38 milímetros. Agora, pessoal, eu não estou pedindo isso em momento algum sobre o ETC, mas para vocês acharem o turno de rega, vocês vão ver que vocês vão precisar disso. E aí vocês têm o que aqui? Eu tenho... quem está pedindo? O IRN. Nosso IRN LOC, ele era o quê? Era a capacidade de campo, 25 menos 18, vou dividir por 10, multiplico pela minha densidade, multiplico por quem mais? Pela minha zona, pelo meu F de disponibilidade, vai dar 0,50 vezes... E o meu PAN. Meu PAN aqui, pessoal, deu 52 dividido por 100. Então, aqui o meu IRN vai dar... Nós temos o quê? 25 menos 18 dividido por 10... vezes 1,3 vezes 60 vezes 0,5 multiplicado por 0,52. Então, eu vou ter 14,20 aqui. Então, eu tenho um IRN de 14,20 milímetros. Então, uma parte do exercício eu já achei, que seria essa daqui. 14,24. 14,20. Qual que é o outro? ITN. Mas ele falou que o nosso é 98%, mas como ele pediu, vamos fazer só para desencargo de consciência. Então, vou colocar 14,20 dividido pela minha eficiência. Onde está a minha eficiência? Eu não coloquei aqui não, mas está ali, olha, 98%, ó, 0,98. Então, meu ITN aqui, ó, ele vai ser 14,20 dividido por 0,98, que vai dar, então, 14,49 milímetros. Então, perfeito. Acabou? Não, tem mais uma pergunta ali. Qual é o seu ITR? Qual é o seu turno de rega? Mas aqui, pessoal, nós vamos usar o turno de rega, não aquele de dias em dias. Primeiro porque eu não sei nem qual que é a minha frequência de irrigação. Eu não sei se vai levar um ou mais de um dia. Então, eu vou usar aquele diário mesmo, para achar em dias, que seria meu IRN, 14,20, dividido pelo meu ETC log, que tá bem aqui, ó. Então, vai dar 3,38. Então, o meu TR será de, então eu ponho 14,20 dividido por 3,38. Vai dar 4,20 dias, pessoal. Não existe ele, então eu vou aproximar e vai me dar 4 dias completos. Então, para esse exercício, ele já está resolvido. E nós temos mais um exercício. Mais um exercício.
Bem aí embaixo, pessoal, vocês estão olhando que existe mais um exemplo e eu estou perguntando a mesma coisa, o IRN, o ITN e o turno de rega. Mas nesse, olha só, eu falo assim, o solo vem para irrigação, falo do clima e falo da cultura. Meu solo tem, ó, dessa vez eu coloquei ali escrito assim, porcentagem em peso. A densidade já está em gramas por centímetro cúbico e a minha umidade atual em peso está em 27. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos fazer, isso aqui são informações. Daria para fazer muito mais exercício? Daria. Mas eu estou perguntando só o IRN e o ITN que você tem bem ali embaixo. Eu estou no gotejamento, a minha eficiência de 92, o meu PAN é de 50. Então, nós temos o que aqui? Eu estou falando que existe um solo e a minha capacidade de campo. Então, daqui com a minha capacidade de campo, eu consigo fazer o quê? Meu ITN. Eu consigo fazer por quê? Minha capacidade de campo está falando que é 30,1. Se eu tiro do meu ponto de murcha permanente, que é 16,2, divido por 10 e eu tenho a minha resposta até aqui. Aí ele fala assim que a minha densidade está 1,32 gramas por centímetros cúbico. Amém, professor, eu não preciso transformar nada. Não, não precisa, só coloca na conta e não esquece dela. E se tivesse em volume, vocês não iriam colocar. Vocês estão colocando só a densidade porque eu escrevi ali em peso, tá? E eu tenho a umidade atual, não vou usar essa. Aí eu venho aqui e falo assim, mas tá faltando, não tá? Tá faltando a eficiência e tá faltando a minha cultura. Então eu vou lá na cultura, tomate. Ah, meu KC é de 1,1, beleza. A profundidade, pessoal, tá aqui 25 centímetros. E aí tá falando que eu tenho que irrigar quando for uma água disponível de 40% e logo eu coloquei um F de 0,40. Então já tá corrigido para vocês, olha. Então isso daqui vai me dar um IRN de quanto? Ah, não, tem já tava esquecendo do PAN, pessoal. Isso aqui, olha, lógico que tava esquecendo do PAN. Porque eu tenho que escrever aqui, né, é LOC, né, meu IRN LOC. Então meu IRN LOC precisa aqui de uma multiplicação do meu PAN. Ai, meu PAN tá calculado, não preciso calcular ele agora. Então, eu tenho 50 dividido por 100. Então, o meu IRN LOC... carambola. Vai ser de... Eu tenho, então... 30,1 menos 16,2 divido por 10, multiplico por 1,32 vezes 25 vezes 0,40 vezes 0,5. Então, vai me dar um IRN de 9,17 milímetros. E o meu ITN? Tá fácil, porque olha só, meu ITN é aquele assim, olha. Meu ITN, se eu dividir isso daqui tudinho pela minha eficiência, eu tenho meu ITN. Então, eu tenho que a minha eficiência é de 92%. Então, aqui, olha, 0,92. Então, eu vou colocar dividido por 0,92, vai dar... Opa, bati errado aqui. Dividido por 92, vai dar 9,97 milímetros, aproximadamente 10, né? E aí, nós temos o quê? O nosso turno de rega. O nosso turno de rega tá faltando o quê? Para nós resolvermos essa daqui, ó, meu turno de rega é o meu IRN LOC dividido pelo ETC LOC. E nós vamos fazer o quê? Vamos resolver esse ETC LOC. O que é esse nosso ETC LOC? Vamos colocar ele bem aqui. Nosso ETC LOC, ele nada mais é a multiplicação do ETO, que é minha referência, vezes o meu KC,
vezes o meu KL. Esse daqui, pessoal, lembrando que é nosso ETC, tá? E nós temos o quê? Que o nosso KL precisa de um PAN ou de um PAS. Bem aqui, em momento algum, ele disse que nós temos... Ele não nos informa em momento algum o nosso PAS para ser calculado. Eu não consigo calcular eu não consigo fazer o cálculo do meu PAS porque eu não tenho informações suficientes. Ele apenas me informa... Irrigar... Ah, não. Pessoal, acabei de ler ali, eu tô lendo ali. Na cultura, olha só, até eu me perdi. Olha, a cultura do tomate tem o KC, a profundidade do sistema radicular, tem o F e bem ali, olha, PAS, 40%. Então, ele forneceu sim, pessoal, desculpa, olha só. Então, o meu PAN é de 50%. Meu PAS é de 40%. Então, pessoal, eu vou fazer o meu KL com 50%, que vai ser 0,1 dividido, multiplicado pela raiz de 50. Então, meu KL vai ser raiz de 0,5, que vai ser... meu KL aqui vai ser 0,7071. Então, aqui, olha, eu vou multiplicar por 0,7071. E nós temos informações para continuar o exercício, por quê? Nós temos o ETC LOC, e ele fala mais ali para frente que minha evapotranspiração foi de 5 milímetros. Vezes o coeficiente da cultura do tomate, que foi de 1,1. E eu estou multiplicando por 0,7071. Então, minha evapotranspiração aqui da cultura, da localizada, vai ser o quê? 5 vezes 1,1 vezes 0,7071. Opa, bati errado aqui. 5 vezes 1,1 vezes 0,7071. Que vai dar 3,89 milímetros. Uai, pronto, né? Meu turno de rega aqui eu consigo fazer já. Meu turno de rega vai ser o quê? Meu IRN, que deu ali 9,17 e eu tenho 3,89. Meu turno de rega será de 9,17 dividido por 3,89. Então, eu tenho 2,36 dias. Mas meu turno de rega não é quebrado, aproximadamente ele vai ser de 2 dias. Exercício resolvido. Vamos continuar o conteúdo? Lembra da irrigação por aspersão que existia uma intensidade de aplicação que era o nosso IA? O IA continua aqui. Então, nós vamos calcular ele só um pouquinho diferente, porque a nossa intensidade de aplicação, ela vai também levar em consideração não só a vazão. Aqui a gente tinha vazão dividido pela área, que era E1 vezes o E2, lembra? Desta vez, nós não temos que levar em consideração só uma vazão. Às vezes, terá uma árvore com 3 emissores, terá uma árvore com 1 emissor, terá uma árvore com 5. Então, depende do seu projeto, da sua irrigação, depende do que você está trabalhando. Então, esse N que está bem aí, nada mais é do que o número de gotejadores ou de microaspersores por planta. Às vezes uma linha, sabe aquela fita que vocês têm gotejadora? Às vezes aquela fita, são tão próximo o espaçamento entre elas que dão dois emissores para uma planta só. Então isso nós temos que levar em consideração o número de gotejadores ou o número de microaspersor por planta. E aí essa vazão que está aí, ela vai ser a vazão do gotejador ou do microaspersor. Eu estou já colocando em metro cúbico por hora. Não estou usando aquelas transformações, aquelas multiplicações, porque aí fica a critério de vocês. É só vocês transformarem a vazão que vocês tiverem em litros. Eu só brinquei lá na aspersão, só para vocês verem que, independente da unidade que vocês colocam em cima,
vocês acabam chegando ao mesmo resultado, independente das transformações. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu te fornecer a vazãozinha, o Q minúsculo, que é a vazão do seu emissor, em litros por segundo, ou litros por hora, ou metros cúbicos por segundo, é só vocês transformarem ele para metros cúbicos por hora, tá? Vamos combinar e fechar essa fórmula assim? Nós temos o que, então? Nós temos um exemplo de gotejamento. Nós temos o gotejamento, ele tem um espaçamento entre seus emissores de 0,75. O espaçamento entre as linhas laterais de 3,8. E eu tenho uma vazão do meu emissor de 2,3 litros por hora. Aqui já nós não estamos mais, olha só. Tá vendo? Ali já mudou. Ali nossa vazão é metros cúbicos por hora. Esse é o nosso probleminha aqui. Nós teríamos que transformar, brincar de transformação para poder resolver essa parte do enunciado. Vamos lá. Nós temos o quê? Bem aqui, nós temos o quê? Que ele falou que entre os seus emissores, eu estou falando que o meu E1, bem aqui, eu estou falando do meu E2. E estou falando que o meu Q do meu gotejador tem 2,3 litros por hora. Esses 3 litros por hora, em momento algum, ele está falando o número, o N. Cadê o N? Quando ele não disponibilizar para você o N, você vai considerar que isso aqui é igual a 1, tá? Se ele considerar isso, então, nós temos o quê? A fórmula que era o IA, que era o N vezes o Q, esse Q que está bem aqui e a minha área que está bem aqui. A minha área, lembra lá do meu IA? Era seu E1 vezes o seu E2 e vocês tinham o IA. Então, meu IA aqui vai ser 1 vezes a vazão que vocês estão, que está bem ali, olha só, a 2,3 litros por hora, divido por 0,75 vezes 3,8. E aí, o que vocês precisam fazer? Bem aqui, vocês têm o quê? Que a vazão está em litros por hora. Vocês precisam ir para metros cúbicos por hora. Vocês aprenderam comigo que é só vocês fazerem o quê? Daqui para cá, vocês dividem, né? Dividem por 1000. Opa, calma aí. Daqui para cá, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir por 1000. Que vocês vão achar, olha só, vocês vão achar de metros cúbicos por hora. Então, bem aqui, esse valor vai ser o quê? É só vocês dividirem 2,3 dividido por 1000, que vai dar, olha, bem aqui vai dar 0,0023. Só que aí vocês têm o quê? Vocês vão acabar achando isso aqui, bem ao final, olha só, vou colocar aqui. Então, vai dar 0,0023 dividido por 0,75 vezes 3,8. Vai dar, então, aqui, olha, 0,00881 metros por hora. Porque vocês estavam achando aqui, olha só, não era assim? Ó. Aí, o que vocês têm que fazer? Isso daqui, ele tem que ir para milímetros por hora. Esse milímetros por hora, vocês precisam fazer o quê? Daqui para cá, vocês precisam multiplicar por 1000. Essa multiplicação que vocês fazem aqui, vocês vão fazer o quê? Multiplica por 1000, vai dar, então, 0,81 milímetros por hora. Mas, se vocês tivessem achado direto
daqui para cá, sem transformar nada, viu, pessoal? Bota na calculadora. 2,3, que divide 0,75, multiplicado, né? Vezes 3,8, vocês vão achar direto, pessoal, dessa conta aqui, ó, essa daqui. Isso daqui. Daqui para cá, vocês achariam um IA de 0,81 milímetros por hora. Vamos cair naquela mesma situação que uma vez que você está dividindo e tem que multiplicar, eles acabam se anulando. Então, se aqui estiver em litros por hora, vocês acham direto em milímetros por hora, tá? Vamos para outro exercício? Nós temos o que aqui? Um microaspersor. Esse microaspersor está de 5 metros um do outro e ali na entrada de 7 em 7. Nós temos uma vazão de um emissor de 31 litros por hora. Já aprendemos lá atrás que não precisa transformar nada, por favor, né? E vocês têm o que aqui? Deixa eu mudar aqui. E vocês têm bem aqui com o emissor por planta. Então, deve ser um emissor também, porque não está falando em nenhum lugar. Vou colocar aqui, com um emissor por planta. Então, nós temos que o nosso IA é o nosso N vezes o Q. Eu vou dividir pelo espaçamento do E1 vezes o meu E2. Então, eu vou colocar que o meu IA nada mais é que 1 vezes 31 litros por hora dividido por 5 vezes 7. Então, o IA final ele vai ser de 31 dividido pela multiplicação de 5 vezes 7, que será 0,89 milímetros por hora. Facinho, né? Bem tranquilo, bem de boa. Isso nós estamos fazendo porque é litros por hora, não esqueçam disso. Se não for, não esqueça da multiplicação, da transformação. Então, aqui também existe tempo de irrigação. É também um sistema de irrigação. Aí eu trouxe ele um pouquinho mais cedo do projeto para que eu explique para vocês duas formas diferentes de resolver. Nós temos o ITI sendo... o tempo de irrigação sendo através, esse a gente já fez lá das outras vezes, que era a sua irrigação total que vocês tinham dividido pelo seu IA. Lembra aquele IA que vocês calculavam para saber se estava tudo certo com a VIB e tudo? Esse tempo de irrigação vocês já fizeram comigo no projeto. Aqui eu repito ele, mas eu acrescento uma mais para vocês. Qual seria, pessoal? O volume dividido pela vazão. Eu vou fazer o quê? O meu volume, eu vou continuar usando a minha lâmina bruta, que é meu ITN, que tá bem aqui no cantinho, olha só, tá aqui, ó. Seria a sua lâmina bruta, ou seu ITN, que seria a mesma coisa disso daqui, vezes a sua área de molhamento. A sua área de molhamento, ela vai ser o quê? A quantidade de área que você está molhando, certo? E aqui, você tem o quê? O N, eu tenho que saber qual é a minha vazão nesse momento. Eu estou usando um emissor, dois, porque se eu estiver falando que a minha vazão é de um emissor, então o número que é no catado um emissor é o que vale a minha vazão aqui. Mas se estiver falando que eu estou usando 3 emissores, então meu tempo de irrigação ele vai ser modificado pela quantidade com a quantidade de volume que eu estou aplicando, que é a minha vazão. Então, aqui, olha só, eu tenho que achar meu N também, que era igual aquele outro que estava lá. Quantos emissores eu tenho? Pessoal, eu coloquei número de aspersores aqui, mas é microaspersores ou gotejo, tá? Só corrigindo essa parte aqui, número de microaspersores, micro de gotejo, número de emissores, só corrigindo aqui. E é esse N vezes o quê? Aí vocês vão cair comigo aqui nessa equaçãozinha. Vamos fazer o quê? Vamos usar vamos usar esse exercício do primeiro, que é a primeira forma para ver se a gente entende. Eu gosto, às vezes, de resolver explicando, que fica mais fácil de vocês entenderem. Olha só.
vocês têm o quê? Bem aqui, vocês têm intensidade de aplicação. Seu IA tá aqui. Seu IRN log já está calculado. A sua eficiência é aquele seu EA. Se eu pegar esse daqui e dividir por esse, eu vou achar meu ITN. Então, meu ITN vai ser o quê? 3,20 dividido por 0,9. Então, meu ITN aqui, LOC, vai ser o quê? 3,20 dividido por 0,9. Então, eu vou ter que a correção, né, 5,5 milímetros por dia. Esse aqui seria para nossa primeira fórmula, que estava lá, nosso tempo de irrigação, será meu ITN, LOC, dividido pelo meu IA. Então, vai ser 3,55 dividido por 0,81. Então, eu tenho que meu ITN aqui vai ser dividido por 0,90, né, pessoal? Não, tá certo, tá certo, tá certo. 0,81. Tá faltando aqui, tá vendo aqui? 0,81, que vai dar 4,39 milímetros. Não, 34 horas, pessoal. Calma aí, foi mal, desculpa. Deixa eu corrigir aqui. Aí. Aqui, hora. Mas lembra também que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que isso aqui, esse número aqui, ele teria que transformar para vocês colocarem para o produtor. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui. Vocês não precisam colocar 4,39 horas. Quanto que seria 4,39? Seria 4 horas, tantos minutos, quantos segundos. Da mesma forma que a gente transformou lá anteriormente, transforma aqui também. Aí, pessoal, para esse exercício, nós temos o que ali? Pressão de serviço, nós temos a vazão, nós temos a lâmina bruta, nós temos o espaçamento, nós temos... Aí eu quero saber qual é o tempo de irrigação. Nós temos todos os dados aí, pessoal, olha só, presta atenção. Nós temos aqui, ó, vazão, tá em litros por hora, mas eu preciso ir para metros cúbicos por hora. Mas por que precisa para metros cúbicos por hora, professor? Mas teve vezes que você usou litros. Pessoal, eu estou falando de uma área que eu vou ter que usar metros. Então, eu tenho que transformar até a sua lâmina bruta aqui, eu tenho que transformar isso para metros. Aí, o que vocês têm aqui? TI. Eu vou ter que colocar, então, aqui, olha, meu TI será... era lâmina bruta, que vai ser 0,0051 vezes a área, que era o volume que vocês tinham que aplicar. E eu tenho o quê? De 7 vezes 6 e divido por... Aqui divide por 1000 também, então vai dar aqui 0,076 vezes 1. Porque eu acho que eu não acho, tenho certeza, por não ter no enunciado, eu vou considerar que seja um emissor por pé, por planta. Nisso daqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou dividir. Aí você fala assim, nossa, professoras, mas eu estou usando uma lâmina bruta ali de 5,100. Ali embaixo, você colocou 0,0051. Tá errado. Não tá errado, não. Eu transformei. Não vou colocar como eu fiz, porque vocês sabem como eu fiz. Tenho certeza que vocês lembram. Aí eu vou multiplicar 0,051, multiplico por 7 vezes 6, divido por 0,076, que vai dar então aqui, olha, um tempo de irrigação de 2,82 horas. Perfeito. Tranquilo, consigo fazer tranquilamente, de boa. Tá sossegado, professora, manda outra. Tá, pode deixar que eu mando outra, vamos lá. E se, vou mudar até de cor aqui. Aí eu pergunto assim, e qual é? Se eu tô lá assim, tá, já achou isso aí, tempo de irrigação, mas qual é o volume bruto aplicado por planta? Qual?
Se você tem um tempo irrigando, você sabe que essa vazão que você tem aqui, olha, de 76 litros por hora, é o que você tem por um pé, e em 1 hora você tem 76 litros, mas você tem irrigando 2 horas,62. E se você multiplica então aqui 76? O que vocês vão achar? O volume que você aplicou no final. Então, você vai ser 2,82 vezes 76. Vocês vão ter aqui, olha, o seu volume bruto total ao final, né? O volume bruto, vou colocar aqui, vai ser de 214,32 litros por planta. Vou colocar bem aqui, ó, litros por planta. Então, se você tem o tempo de irrigação, e se um dia alguém quiser saber, quanto eu estou aplicando ao final por planta, você tem ali, então, 214 litros por planta. Isso seria o que você teria no final. Aí, se quiser saber, assim, vamos dizer assim, quanto eu estou aplicando em 4 dias, em 3 dias, 5 dias, qual que vai ser no meu ciclo todo, aí só vocês continuarem depois as continhas. Tá. E conseguimos encerrar a parte 1 e a parte 2. Pelo jeito, não vou precisar da parte 3. Deu tudo certo. Fechamos. A próxima aula, agora, vamos falar sobre dimensionamento de localizada. E eu acredito que no máximo 3 aulas a gente consegue encerrar nossas continhas e nós conseguimos finalizar a irrigação por localizada. Espero vocês na próxima aula.